Fala, meus cremosos, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais uma aula de matemática com o professor Mário Barbosa. E hoje eu vou para a parte 2, do assunto matrizes. Hoje eu trouxe para vocês, elementos de uma matriz. Bom, percebam que eu tenho aqui uma matriz 3 por 3, né? Como a gente já viu na aula passada, é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, tá? E percebam que ela possui alguns elementos, tá? E esses elementos, eles possuem as posições de cada um. Esses números que eu tenho aqui embaixo são as posições de cada elemento. Por exemplo, esse primeiro elemento aqui, percebam que eu tenho o 1 e o 1. Esse primeiro 1 significa a linha que ele se encontra. E esse segundo 1 significa a coluna que ele se encontra. Então, fiz um esqueminha aqui do lado. O A é o elemento que eu tenho aqui. O I, pessoal, lembrando que o I é a linha que ele se encontra, tá? Lembrando que aqui, eu estou falando de posição, tá? Lá na aula passada, a gente viu, o M e o N. O M é a quantidade de linhas e o N é a quantidade de colunas. Aqui, o I é a posição que ele se encontra. E o J também é a posição, só que daí a gente está falando em relação à coluna, tá? Deixa eu só escrever aqui, já explico melhor. Então, o I é a linha, ou a linha que ele se encontra, e o J é a coluna, com a coluna que ele se encontra. Então, como eu falei para vocês, esse segundo elemento aqui, só para vocês entenderem, ele está na primeira linha, percebe que ele está na primeira linha, só que ele está na segunda coluna, tá? Então, primeira linha, segunda coluna. Aqui nesse outro elemento, ele está na primeira linha e na terceira coluna. Percebe que está na primeira linha e na terceira coluna. Voltando aqui, esse outro elemento agora, ele já pulou para a segunda linha. Percebe que está o número 2. Só que ele está na primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Aqui, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. E se eu fosse aumentando essa matriz aqui, se eu fosse continuando, colocando outros elementos, se eu fosse colocar o próximo elemento aqui, ele estaria na primeira linha e na quarta coluna. Então, seria A1, 4. Depois, A1, 5 e assim por diante. Mesma coisa esses elementos aqui embaixo, tá? Então, não posso esquecer. O I e o J é a linha e a coluna que ele se encontra dentro da matriz, tá? Está relacionado à posição daquele elemento dentro da matriz, tá bom? Não confunda com o M e N. O M lá na aula passada é a quantidade de linhas e o N a quantidade de colunas, tá bom? Trouxe um exemplo aqui para vocês verem que mamãozinho com açúcar de trabalhar com esse assunto aqui. Bom, dada a matriz A, lembrando que essa matriz aqui é uma matriz de ordem 2 por 2. Quem assistiu à primeira aula entende o que eu estou falando aqui. Esse 2 é porque eu tenho duas linhas, esse 2 é porque eu tenho duas colunas, tá? E ele quer saber o valor dessa expressãozinha aqui, A11 mais A12 menos 3 vezes A21. Bom, para a gente poder fazer esse cálculo, a gente tem que fazer uma análise aqui, Vou trazer essa matriz aqui do lado e vou reescrever essa matriz desse jeito que eu tenho aqui em cima, tá? Com posições. Então, por exemplo, com a matriz 2 por 2, vai ser assim, Matriz A, abre aqui o colchetes, Esse primeiro elemento que eu tenho aqui é o elemento 2, e ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, aqui eu coloco A1, 1. Esse segundo elemento que eu tenho aqui é o número 3, e ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, eu coloco A1, 2. Tranquilinho? Agora, vamos aqui na parte de baixo. O número 4, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Olha que tranquilinho. E esse último elemento aqui, que é o número 5, ele está na segunda linha e na segunda coluna, tá? Bom, depois de reescrito a matriz nessa forma aqui, a gente vai analisar o seguinte: quem que é o A11, quem que é o A12, quem que é o A21, tá? Então vamos lá?
tirando os dados aqui do exercício, ó, o A1, ele está no lugar de quem? Do número 2, então eu coloco o 2 aqui, tá? Qual que é o próximo? O A12 está no lugar de quem? Do 3, então eu coloco aqui, ó, A12, ele está no lugar do 3, tá? Esse aqui de baixo, ó, o A21, ele está no lugar do 4. Então, ó, o A21, ele é igual a 4. E o último elemento aqui, ó, o A22, perceba que ele está no lugar de quem? Do número 5, tá? Então, ele vale 5. O que eu vou fazer agora? Vou pegar os valores que eu tenho aqui e substituir na expressão que ele quer que eu resolva. Então, ele quer que eu resolva essa expressão aqui, ó. A1 mais A12 menos 3 vezes A21. É só substituir agora, galera, bem tranquilinho, ó. O A11 vale quantos? Vale 2. Então, eu coloco 2 aqui, ó. Mais o A12 vale quantos? Vale 3. Então, eu coloco 3 aqui. Menos 3 vezes. Quem que é o A21? O A21 é o número 4, tá? Então, eu coloco o 4 aqui. Agora, eu vou resolver essa expressãozinha. Não posso esquecer que eu tenho que resolver a multiplicação primeiro, né? Então, fica assim, ó. 2 mais 3. Olha aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Menos com mais, menos, tá? Agora, eu resolvo isso daqui, ó. 2 mais 3 vai dar 5. 5 menos 12, lembrando dos números inteiros aí, ó, vai dar menos 7. Ou seja, o resultado dessa expressão aqui, ó, é menos 7. Tá bom? Não é um assunto difícil, é um assunto bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Se tem dúvida, pode mandar mensagem nos comentários aí, tá? Pode mandar mensagem também no particular. E logo eu venho para a parte 3 do assunto matrizes, tá bom? Até mais, galera!